Os irmãos estão prontos para a palavra de Deus? Are you ready for the Word of God? Amém? Coração aberto, mente aberta, Open hearts, open minds, despertos, acordados. awake, alert. É bom ver que vocês estão aqui hoje, It's good to see you all here. mas nós não estamos aqui hoje apenas para fazermos companhia uns aos outros, ainda gostamos de estar juntos. But we're not just here to keep each other company, even though we enjoy that. Viemos aqui para buscar o Senhor We have come here to seek the Lord, e viemos aqui também para ouvir a sua palavra. and we've come here to hear His Word. E nesta manhã eu gostaria de falar convosco sobre o segredo de uma vida frutífera. And this morning I'd like to talk to you about the secret of a fruitful life. O segredo de uma vida frutífera. The secret of a fruitful life. Ninguém gosta de sentir que há algum esforço ou sacrifício por alguma coisa e não ver resultados. Nobody likes to put effort towards something and not see any results. E o nosso problema está em muitas vezes querermos resultados diferentes, mas continuarmos a fazer as mesmas coisas. And the issue we run into sometimes is that we continue to do things the same way, but we want different results. Muitas vezes queixamos-nos de situações da vida que nós não gostamos, We complain about situations of life that we don't like, mas nem sempre nós mudamos a semente. but we don't always change the seed we Muitas plant. vezes queixamos-nos daquilo que gostaríamos de experimentar e não experimentamos, We complain about what we'd like to experience and don't, mas continuamos a viver da mesma forma, but we continue to live the same way, com as mesmas escolhas. with the same choices. Por isso não pode haver fruto diferente se a semente não for diferente. So of course there can't be different fruit if the seed doesn't change. E eu gostaria de vos convidar a olharmos para um momento da vida de Jesus que está em Marcos capítulo 1. I'd like to invite us to look at a moment in Jesus' life that is found in the book of Mark chapter 1. Marcos 1, capítulo 1, verso 35 até ao 39. Mark 1 verses 35 to 39. E eu não sei se já repararam, mas já vamos com 3 ou 4 domingos só no Evangelho de Marcos capítulo 1. I don't know if you've noticed, but we've spent probably 3 or 4 Sundays just on chapter 1 of Mark. Eu começo a lê-lo e fico preso ali e tomo algumas notas e coisas que são importantes para nós refletirmos. I start to read and I get stuck here and start taking notes about important things to reflect on. Então Marcos 1:35 diz: So Mark 1:35 says, E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. And rising very early in the morning, while it was still dark, he departed and went out to a desolate place, and there he prayed. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. And Simon and those who were with him searched for him. E achando, disseram: Todos te buscam. And they found him, and they said, Everyone is looking for you. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas para que eu também ali pregue, And he said to them, Let's go on to the next towns, that I may preach there also. porque para isso eu vim. For that is why I came out. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demónios. And he went out throughout all Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons. E pensando neste tema do segredo de uma vida frutífera, And thinking about this theme of the secret of a fruitful life, quando olhamos para a vida de Jesus, podemos aprender pela forma como ele viveu a sua vida, when we look to Jesus, we can learn from the way he lived his life, os passos que tomou, the steps he took, a forma como geriu a sua vida, o seu tempo, the way he managed his life and his time, os seus ensinos que são tão preciosos para o nosso dia a dia. his teachings that are so precious for our day-to-day lives. Quando olhamos para a vida de Jesus, apesar dela ter terminado com um sacrifício e uma crucificação aos 34 anos, When we look to Jesus' life, despite ending with a crucifixion at the age of 34, a verdade é que nós podemos perceber que Jesus cumpriu a sua missão. the truth is we can understand that Jesus completed his mission. Teve uma vida frutífera, He had a fruitful life. pela forma como tocou e abençoou e ensinou a vida de tantos. By the way that he was able to teach and touch so many. De tal maneira frutífera que estamos no ano 2025 a falar dele. He was so fruitful, in fact, that we're in 2025 and we still speak of him. Então, eu gostaria de deixar convosco 3 pilares essenciais que fizeram da vida de Jesus uma vida frutífera. So I would like to leave with you 3 pillars that were essential to Jesus' fruitful life. E a minha oração e desejo é que Deus nos estica todos esta manhã And my prayer and desire is that God may stretch all of us today, para sairmos da nossa área de conforto e deixar-nos Deus moldar. to leave our comfort zone and allow God to mold us. O primeiro pilar para uma vida frutífera que encontramos em Jesus The first pillar for a fruitful life that we find in Christ chama-se disciplina. is discipline. Podemos ver isto na vida de Jesus. We can see this in the life of Jesus. Vejam, e levantando-se lá por volta do meio-dia, And see what it says, and waking up sometime around noon.
Já era hora de almoço. It was already lunchtime. Lá com muita dificuldade saiu de casa. And it was very difficult for him to leave home. É isso? Is that what it says? O que é que está escrito? What is written? Levantando-se de manhã muito cedo. It says, rising very early in the morning, Ainda estava escuro. while it was still dark. Ele saiu, foi para um lugar deserto, He departed and went out to a desolate ou place. seja, um lugar onde não havia pessoas, isolado, e ali orava. In other words, a place where nobody was at, and there he prayed. Irmãos, quando nós lemos os versículos anteriores a este texto, And when we read the verses before this text, Jesus vem de um contexto de grande alegria. Jesus came from a very joyful context. Houve vários milagres de pessoas que estavam doentes que foram curadas. There were various miracles of people who were sick and were healed. A própria sogra de Simão Pedro foi curada. Simon Peter's mother-in-law was healed. Várias pessoas foram restauradas. Many people were restored. Pessoas que viviam oprimidas por espíritos demoníacos foram libertos. People who were oppressed by demonic spirits were free. E digam lá, que ambiente é este em que alguém estava doente e deixou de estar? What kind of an environment is this where somebody was sick and now they're no longer sick? Uma pessoa que vivia possuída por espíritos malignos e agora vive livre. Someone who was possessed by evil spirits and now has been freed. É um ambiente de festa. This is a very joyful É um ambiente de atmosphere. alegria. It's a reason Porque for o coxo joy. pode dizer, eu já não estou coxo. Because the person who was lame can say, I'm no longer O lame. cego pode dizer, eu consigo The ver-te. blind person can say, I can see you now. Ou seja, é um ambiente de satisfação. So it's an environment of satisfaction. É um ambiente de festa. It's a festive atmosphere. Porque havia sofrimento, deixou de haver sofrimento. Because where there had been suffering, that suffering ended. Jesus, naquela noite, quando foi para a cama, podia ter pensado, bom, vou dormir mais um bocado, que o dia de ontem já foi um dia cheio. And Jesus, when he went to bed that night, could have said, well, you know what, I'm going to sleep in a little bit tomorrow because yesterday was a big day. Não. But that's not what he Jesus did. levantou-se de manhã muito cedo, Jesus got up very early in the morning, estando ainda escuro, foi para um lugar deserto e ali orava. while it was still dark, and he went into a desolate place and he prayed there. Deixa-me dizer-vos o seguinte. Let me tell you the following. Nós muitas vezes, quando experimentamos vitória e bênção de Deus na nossa vida, Many times when we experience the victory and the blessing of God in our lives, temos a tendência de nos relaxar um pouco. we have the tendency to relax a bit. Ficamos mais acomodados. We become a little bit more comfortable. Esta vida não é só trabalho. Well, life is not just Esta work. gente também tem que relaxar. We also have to rest. Mas é interessante perceber que Jesus não permitiu que as vitórias alcançadas But it's interesting to note that Jesus did not permit these victories that he o accomplished distraíssem da importância da disciplina. to distract him from the importance of discipline. Eu sirvo a Deus desde 1998, a tempo inteiro. I've been serving God full time since 1998. Obrigado, irmã Paula. Thank you very much. Pois estou tão cedo que estou. E nestes quase 30 anos, And during these nearly 30 years, se existe coisa que eu aprendi, if there's one thing that I learned, é que sempre que vem um domingo cheio da bênção de Deus, is that every time we have a Sunday that is full of the blessing of God, Deus move-se, God moves, alguém foi tocado, alguém foi someone was touched, transformado, someone was transformed, alguém experimentou salvação, aceitou Cristo pela primeira vez. someone was transformed, they accepted Christ for the first time, Chega ao domingo à noite e eu faço isto. and Sunday night I do the following. Sabe o que é isto? Do you know what this is? É arregaçar as mangas I roll up my sleeves e preparar-me para a guerra. and I prepare for the war. Normalmente chega ao domingo à noite ou segunda durante o dia. Because it normally arrives either Sunday night or Monday during the day. Não dá para relaxar. You cannot relax. Não podemos retirar a disciplina das nossas vidas. We can't lose this discipline in our lives. Jesus não permitiu que as vitórias alcançadas o distraíssem da importância da disciplina. Jesus didn't let these victories that he conquered distract him from the importance of discipline. Jesus não disse, vou dormir mais um bocado, ainda é amanhã tão cedo. Jesus didn't say, I'm going to sleep in a little bit more. It's still very early. Ainda está escuro, vou dormir mais um pouco. It's still dark. I'm going to sleep some more. Não, Jesus levantou-se, Jesus saiu, foi para um lugar isolado e ele estava em comunhão com o Pai. No, Jesus got up while it was still dark. He went out to a desolate place and he prayed. Chama-se isto disciplina. And we call this discipline. Fazermos o que é certo mesmo quando não apetece. Doing what is right even when we don't feel like it. Lutarmos contra a preguiça espiritual e o adormecimento da fé. Fighting against spiritual laziness and sleeping in the faith. Para estarmos em comunhão e ligação com o Pai. So that we can be in communion with the Father. Numa intimidade exclusiva com o Pai. With exclusive intimacy with the Father. E aprendemos com Jesus
o foco da disciplina. And we learn from Jesus the focus of this discipline. Jesus não ia para fazer umas sessões de Reiki ou de yoga e meditar na profundidade dos seus pensamentos. Jesus didn't go and engage in some Reiki or some yoga sessions. Jesus também não foi ver o jornal da cidade para tentar perceber, deixa lá ver o que é que o meu signo diz para os dias de hoje. Jesus also didn't check his astrological sign in the newspaper. Jesus foi para ter comunhão com o Pai. Jesus went to be in communion with the O Father. foco da disciplina de Jesus era o Pai. The focus of the discipline of Christ was the Father. Qual é o foco da nossa disciplina? What is the focus of our discipline? Para alguns são as redes sociais. For some, it's social media. O que é que os outros dizem sobre a minha fotografia? What are others saying about my picture? E muitos sentem que o valor deles está no número de gostos ou de interações que têm. And many people feel that their value is in the amount of likes they have. Para outros, o foco da disciplina deles chama-se dólar. For others, the focus of their discipline is called the dollar. Tudo roda à volta de dinheiro. Everything revolves around money. O dólar é o ídolo deles. The dollar is their idol. Então é aí que eles põem a disciplina e o foco e a energia. And so that's where they put their discipline, their focus, and their energy. Para outros é outras coisas. And for others, it's other things. Para outros é mesmo a preguiça. Gostam é de comer, beber, sentar no sofá e ver televisão o dia inteiro. For others, it's actually laziness. They just like to eat, drink, sit on the couch all day. Jesus ensina-nos o valor da disciplina, mas também nos ensina o foco da disciplina. Jesus teaches us the value of discipline, but also the focus of discipline. E o foco da disciplina era o Pai. And the focus of his discipline was the Father. A nossa adoração e a forma como vivemos a nossa vida com Deus tem que ser exclusiva. Our worship and the way we live our life with God needs to be exclusive. O nosso amor não pode ser dividido. Our love cannot be divided. A nossa devoção a Deus não pode ser Our dividida. devotion to God cannot be divided. Caso contrário, vou ter ídolos na minha vida e outras coisas que vão tomar o lugar e a primazia. Because otherwise we'll have idols in our life that will take priority. E Jesus tinha esta disciplina na vida. And Jesus had this discipline in his A life. disciplina da oração e da comunhão com o Pai de forma exclusiva. The discipline of a prayer and communion with the Father that was exclusive. Então havia a disciplina da comunhão com o Pai e este era o foco, a intimidade com So Ele. there was the discipline of communion with the Father, and this was the focus. Mas também aprendemos com Jesus sobre a disciplina do But tempo. we also learn with Jesus the discipline of time. Na vida, se queremos alcançar alguma coisa, In life, if we want to accomplish something, se queremos ter sucesso em alguma if coisa, we want to be successful in something, nós precisamos da disciplina do tempo, we need to have discipline with our time de não nos acomodarmos, and to not be complacent não nos entregarmos ao sono, and to not give ourselves over to não nos laziness, entregarmos ao sofá. to not give ourselves over to the sofa. Eu recordo-me de um dia que alguém me disse, pastor, as pessoas olham para a minha vida e veem o que eu tenho. I remember one time when somebody said, Pastor, people look to my life, they see what I have, Elas querem ter o que eu tenho, they want to have what I have, mas não querem sacrificar o que eu sacrifico. but they don't want to sacrifice what I sacrifice. E há muita gente a sofrer deste mal. And there's many people that suffer from this. Quer o que os outros têm, They want what others have, mas não estão dispostos a sacrificar o que os outros sacrificam. but aren't willing to sacrifice what others E do. temos muitos da geração dos dias de hoje assim. And there's many people in this generation today that are like that. Querem benefícios sem sacrifícios. They want benefits without sacrifice. Querem benefícios sem pagar o preço. They want the benefits without paying the price. Aqueles de vocês que aqui estão, que tiveram a oportunidade de comprar a vossa casa, Those of you that are here that have had the opportunity to purchase a home que já está paga ou está a ser paga, that is maybe paid off or still in the process, eu pergunto, I ask you, foi a dormir até ao meio-dia, não foi? you did that by sleeping in until noon, right? Ia ver filmes, Watching a ir TV, para o café, going to the estar com os coffee shop, amigos. spending time with friends. É isso. Is that what paid your home? Your house? Se alcançamos alguma coisa na vida, foi resultado de quê? If we accomplish something in life, what was it a result of? Disciplina e de sacrifício. Discipline and Se sacrifice. queremos benefícios, temos que ter sacrifício. If we want benefits, we must have A sacrifice. verdade é que aqueles que escolhem o caminho do sofá e da preguiça não alcançam nada na vida. The truth is, the people that choose the path of laziness and the sofa don't accomplish anything in life. Eu ouvi um homem empresário que muita gente trabalha debaixo da sua liderança And I heard a businessman who has many employees, e aquele homem dizia chateado.
And that man was angry. And Eu não dou mais emprego a alguém com menos de 30 anos de idade. he said, I will not hire anybody that's younger than 30. E a pessoa perguntou, "Então, mas porquê que não dás emprego a mais ninguém person com menos de asks- 30 anos de idade? Well, why would you do that? Ou eles estão sempre atrasados, They're always late. durante o trabalho estão a mexer no telefone, While they're working, they're always on their phones. estão sempre cansados, They're always tired. onde quer que vão arrastam os pés. They drag their feet everywhere. Acabou-se, não contrato mais ninguém com menos de 30 anos de I idade." am not hiring anybody younger than 30. A verdade é que o desemprego que existe nestas idades não é só porque a economia não está bem. The truth is that the lack of employment in these age groups is not just because of the bad Há economy. para aí muita gente que não sabe trabalhar, There are many people out there that don't know how que to não work, sabe o que é que são calos nas mãos, that they don't know what it is to have calloused que hands, levantar cedo e ainda escuro, isto não é vida para mim. that they don't believe that waking up early while it's still dark is a life for them. E sinceramente é preocupante, And this is worrying. porque os grandes profissionais dos dias de hoje, com 55, 60, 65, que vão a caminho da reforma, Because the professionals today that are in their 50s and 60s that are heading towards retirement, quando eles se reformarem e nós ficarmos todos nas mãos desta geração mais nova que tem os canudos mas não tem experiência, vamos ter problemas. when they all retire and we're all left in the hands of people that have diplomas but no experience, we're going to be in trouble. Precisamos desta disciplina do tempo. We need this discipline with time. E precisamos do foco da disciplina que é a comunhão com Deus. We need the focus of the discipline that is communion with God. E precisamos deste foco que é o poder do lugar secreto. And we need this focus that is the power of that secret place. Ou seja, a disciplina da oração antes do sol nascer. The discipline of prayer before the sun rises. De joelhos diante de Deus para podermos estar de pé diante dos homens. On your knees before God so that you can stand before men. Muita gente está de joelhos diante dos homens, quebrados, sem força para enfrentar dificuldades, Many people are on their knees without having the ability to do anything. sem vontade de vencer na vida e lutar diante das situações que estão diante deles. Without a desire to fight for things in life. Porque lhes falta a disciplina do poder do lugar secreto. Because they lack the discipline of having this secret place. Irmãos, precisamos de lembrar a força que precisamos vem de Deus. We need to remember that the strength that we require comes from A God. sabedoria que precisamos vem de Deus. The wisdom we require comes from God. A energia para a vida e para o trabalho vem de Deus. The energy for life and for work comes from Então, God. quando tu sais de casa, seja no teu carro, seja antes de mesmo sair de casa, So when you leave home, whether it's in your car or even before you leave home, pratica esta disciplina da oração. practice this discipline of prayer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Hand over your path to the Lord. Confia nele e ele tudo fará, é o que está escrito. Trust in Him and He will do all things. Precisamos is what is written. desta relação de dependências diante do Senhor. We need this relationship of dependence with the Lord. Daniel orava 3 vezes ao dia, mesmo sob o risco da morte. And Daniel prayed 3 times a day despite being open to being killed for it. Capítulo 6, verso 10 diz que quando Daniel soube que a escritura estava assinada, Daniel chapter 6 verse 10 says, when Daniel knew that the document had been signed, e este documento proibia a devoção a qualquer outro Deus, apenas ao Deus deles. so this document prohibited devotion to any god besides their God. Mas ele não se deixou minimizar. But he didn't let that slow him down. Ele não deixou que isso afetasse a sua decisão. He didn't allow that to affect his decision. Da mesma maneira, nós não podemos deixar que outros à nossa volta roubem e afetem as nossas disciplinas. The same way we cannot let those around us to steal away or affect our decisions. Entrou na sua casa e ora havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. So he went to his house where he had windows in his upper chamber open toward Jerusalem. Ou seja, um homem sem receio daquilo que os outros poderiam dizer ou pensar sobre ele. In other words, a man who didn't have any worries about what others were going to think of him. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. He got down on his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he had done previously. Cuidado com os amigos que retiram de ti princípios que são fundamentais. Be careful with friends that take away these fundamental principles from your life. Cuidado com influências que roubam de ti os valores do Senhor da tua vida. Be careful with these influences that rob God's influence in your life. Mas lembra-te desta disciplina. But remember this discipline. O salmista ele dizia: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. And the psalmist said, Lord, you are my Lord, and in the early morning I will praise you. A minha alma tem sede de ti. My soul has thirst for you. A minha carne te deseja muito, como que uma terra seca e cansada.
My flesh faints for you as in a dry and weary land where there is no water. onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória como te vi no teu santuário. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Because your steadfast love is better than Os life. meus lábios te louvarão. My lips will praise you. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. So I will bless you as long as I live. In your name I will lift up my hands. Precisamos desta disciplina da comunhão com o Pai. We need this discipline of being in communion with the Father. Não termos uma vida em que o nosso amor e devoção com o Senhor fica dividido. We don't have a life that our love and devotion to God is divided. Não nos deixarmos iludir com as vitórias que experimentamos achando que não precisamos de mais disciplina. We shouldn't be led astray that we don't need any more discipline. Quando nós olhamos para os profissionais da bola, os atletas, os jogadores de futebol, outras áreas, When we look at professionals in whatever area, eles acordam cedo para treinar, mesmo quando não têm vontade. in professionals in sports, for example, they wake up early to train even when they don't feel like Ou it. seja, é disciplina, é treinarmos o corpo e a mente para fazer o que precisa de ser feito. Discipline is to train the mind and the body to do what needs to be done, Não apenas o que se quer fazer. not just what we want to do. Então precisamos desta gestão de tempo e da vida que está disposta a sacrifícios mesmo quando o corpo não apetece. So we need this management of time and life that is available for sacrifice even when we don't feel like it. E nós precisamos deste pilar na vida que chama-se disciplina. And we need this pillar in our lives that's called discipline. O que é que vocês acham? What do you think? Faz sentido? Does it make sense? Segundo pilar, Second pillar, os amigos. the friends. A Bíblia diz-nos que Jesus ele retirou-se para orar sozinho e mais tarde o Simão e todos os que com ele estavam seguiram Jesus. The Bible says that Jesus went away to pray by himself and that later Simon and those who were with him joined him. E achando-lhe disseram, todos te buscam. And when they found him, they said to him, everyone is looking for you. Então vejam estas palavras-chave. So let's see these key words. Seguiram-no, They followed him, achando-o they found him, e a expressão todos te buscam. and the expression, everyone is looking for you. Ou seja, apesar de Jesus ter o poder e a autoridade para fazer maravilhas sozinho, Despite Jesus having the ability to work wonders by ou himself, vocês acham que Jesus precisava dos discípulos para fazer or milagres? do you think Jesus needed the disciples to perform miracles? Não será que Jesus podia fazer tudo aquilo que aconteceu sem a ajuda dos discípulos? Couldn't Jesus have done all these things without the help of the disciples? Mas Jesus não fez. But Jesus didn't do that. Ele não se isolou. He didn't isolate Ele não himself. quis ser o super-homem de todos os contextos. He didn't want to be the Superman in all the contexts. Não, Jesus chamou os discípulos, ensinou-os, deu-lhes autoridade e enviou-os. Jesus called the disciples, he trained them, he gave them authority, and he sent them. E ao estar com eles, ele não tinha problema em partilhar da sua autoridade e enviar pessoas no seu nome. And in being with them, he didn't have the problem to share his authority and to send them out in his name. Jesus não se fechou num palácio sendo rei. Jesus didn't close himself up in the palace being a king. Jesus escolheu discípulos, rodeou-se de pessoas simples, Jesus chose disciples, he surrounded himself with simple people. tinha amigos além dos 12 discípulos, He had friends beyond the 12 disciples, irmãos e família espiritual. brothers and sisters who were spiritual family. E deixem-me dizer-vos, na nossa vida é rigorosamente igual. And let me tell you that in our lives, it's exactly the same. Precisamos de amigos à nossa volta. We need friends around us. Ninguém aqui é o super-homem ou a Wonder Woman. Nobody here is Superman or Wonder Woman. Oi, eu tenho muita força, eu tenho isto, eu não preciso de ninguém. Oh, I'm really, really strong. I don't need anybody. Isso chama-se orgulho e a tua queda chega rápido se vives assim. That's called pride, and you will fall if you live this way. Nós somos chamados a andar juntos. We are called to walk together. Somos chamados a uma vida de comunidade na comunidade. We are called to a life of community in a community. E precisamos de relacionamentos que fortalecem a fé. And we need relationships that strengthen our faith, Não é amigos que te levem para os maus caminhos. not friends that take you the wrong way. Tu precisas de amigos que te fortaleçam a fé. You need friends that will help strengthen your faith. Eu pergunto, I ask, quem é que caminha contigo? who walks with you? Com quem é que tu caminhas? Who are you walking with? Que autoridade tem um amigo para te chamar a atenção ou ajudar-te a ver coisas de maneira diferente? Do your friends have the authority to be able to call you out when they see something that's going wrong? Ou será que tu és daqueles amigos que, apesar de teres um macaco no nariz, Or maybe you're one of those friends that despite having something on your nose, que ninguém te pode dizer nada porque vais ficar ofendido? that nobody can say anything about it because you're going to be offended. És uma Maria ofendida. You're highly offended.
A verdade é que nós precisamos de amigos que nos buscam, We need friends that seek us out, mas também precisamos de ser amigos que buscam. but we also need to be friends that seek others out. Precisamos de amigos que nos procurem, We need friends that try and find us, mas também precisamos de ser amigos que procuram. but we also need to be friends that search for others. Muitas vezes as pessoas têm tendência de pensar apenas no que os outros deviam fazer por si Many times people have a tendency of thinking what others should do for them, e esquecem de refletir sobre aquilo que deviam fazer pelos outros. and they forget to reflect on what they should be doing for others. Eu recordo-me de uma irmã da igreja que uma vez me telefonou. And I remember a sister in a church that once called me. Ela estava muito zangada. She was very angry. Oh, pastor, você já não me liga, Oh, pastor, you don't call me. você já não gosta de You mim, don't like me anymore. não quer saber de mim, You don't care about não me. me procura. You don't seek me out. Ela apanhou-me assim num dia que eu estava assim também pronto, meio virado. And she caught me on a day that I wasn't at my best. E eu disse-lhe, olha, sabe uma coisa, irmã? And I said, you know what? O dia que eu não lhe ligar The day that I don't call you é o dia que eu precisei do seu telefonema a perguntar como é que eu estava e eu não recebi. is the day that I needed your phone call asking me how I was and I didn't get it. E não é mentira. And this is not a lie. Por acaso aquilo aconteceu num contexto em que eu estava no hospital a ser atendido. By chance, it happened in a context where I was actually in the hospital being dealt with. Muitas vezes as pessoas exigem dos outros aquilo que não dão, Many times people expect from others things that they themselves don't give, até do pastor. even from the pastor. Exigem que aquilo que o outro tem que fazer e que o outro tem que telefonar e que o outro tem que procurar. They expect what others need to do for them, to call them, to help them, E não fazem isso com absolutamente ninguém. but they don't do that with anyone. O problema da comunidade da igreja está em muitas vezes pensar apenas naquilo que os outros deviam fazer por si. The problem in the church community oftentimes is that people sometimes think too much about what others need to do for them, Quando devíamos também pensar o que é que nós podemos fazer pelos outros. when they should be thinking, what can we be doing for them? Eu costumo dizer muitas vezes, And I say it many e times. quando alguém chega perto de mim a dizer frustrado, a dizer que se sente isolado, sente-se sozinho, When somebody approaches me saying that they feel isolated, they feel alone, eu sempre digo, I always say, a melhor maneira de ter bons amigos the best way to have good friends é sermos bons amigos. is to be a good friend. Se tu não ligas a ninguém, If you don't call anyone, tu não te preocupas com ninguém, you don't worry about anyone, por que é que achas que os outros devem fazer isso contigo? why do you think people should do that with you? A melhor maneira de ter um bom irmão The best way to have a good brother or sister é ser um bom irmão. is to be a good brother or A sister. melhor maneira de ter um bom amigo The best way to have a good friend é ser um bom amigo. is to be a good friend, Ajudarmos-nos uns aos outros. to help each other, Suportarmos-nos uns aos to outros. support each other, Não é tirarmos proveito uns dos outros em nome da fé, not taking advantage of each other in the name of the faith, mas fazermos o que estiver ao nosso alcance but doing whatever is in our ability para facilitarmos e ajudarmos a vida do nosso irmão. to benefit and help the lives of our brothers and E sisters. deixem-me dizer-vos, Let me tell you, essa é uma realidade que só acontece na comunidade da igreja. that is a reality that only happens in the church community. Que muitas vezes as pessoas chamam-se de família e são irmãos e é tios e é primos, That many mas times people call vivem com invejas e ciúmes uns dos They call outros. themselves families and uncles and aunts, but they live jealous of each other. Deixem chegar o tempo das partilhas e vamos ver quem verdadeiramente está ali. When inheritance time comes around, we'll see who's actually there. Deixem a pessoa estar no momento da necessidade e nós vamos ver quem verdadeiramente está ali. If you go through a moment of anxiety, you'll see who's truly there. Precisamos de bons amigos. We need good friends. Precisamos de pessoas que nos ajudem a fortalecermos a nossa vida e a nossa fé. We need people that help us to strengthen our lives and our faith. Veja o exemplo de Moisés. Let's see the example of Moses. Momento em que as mãos de Moisés eram pesadas. There was a moment where the hands of Moses were growing weary. E a Bíblia diz-nos que eles tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. The Bible says that they took a stone and put it under him so he could sit on it. Às vezes as pessoas passam por momentos na vida onde a vida de facto fica pesada. And sometimes we go through times in life where life gets heavy. Nós não podemos ser aquele tipo de amigo que diz: pois é, pá, a tua vida está mesmo uma desgraça. We can't be that type of friend that says, yeah, you're right, your life is terrible. Isso não vais a lado nenhum. No, you're not going anywhere. Tu nunca mais vais conseguir. You'll never be able to do that. Fecha essa boca. Close that mouth. Stop Coisa talking. tão terrível. That's terrible.
Se a pessoa não tem nada de bom para dizer para edificar, então fique calado. If you don't have anything good to say to edify, then just don't say anything. Mas at a all. Bíblia diz-nos que Arão e Hur sustentaram as suas mãos de um lado e do outro. But the Bible says that Aaron and Hur held up his hands, E one on assim, each side. e assim ficaram as suas mãos até que o sol se pôs. And in that way, he was able to keep his hands up until the sun set. Nós precisamos de ser sensíveis uns aos outros para perceber quando alguém está com as suas mãos cansadas. We need to be sensitive to each other to know when someone has their hands Às that are vezes weary. uma coisa simples como, estás bem? Sometimes a simple thing like asking, how are you? Posso ajudar? Can I help you with Há anything? alguma coisa que eu possa fazer para aliviar? Is there anything I can do to help you? Ou dizermos algo, olha, vou orar por ti. Or to say, listen, I'm going to pray for you. Que Deus renova as tuas forças e o teu ânimo. That God can renew your strength and your joy. Nós precisamos de ser este suporte na vida uns dos outros. We need to be this type of support in each other's lives. Nós encontramos também nas Escrituras o exemplo de Ruth. We also find in the scripture the example of Ruth. Ruth disse, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, por onde quer que tu fores, irei eu. And Ruth replied, don't urge me to leave you or turn my back to you. Where you go, I will go. Onde pousares à noite, ali pousarei. Where you stay, I will stay. Porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Your people will be my people and your God my God. O livro de Ruth começa com a história de uma mulher chamada Noemi. And the book of Ruth starts with a woman called Noemi, Uma mulher que, devido à fome, mudou-se com o marido e os filhos para Moab. who eventually turned to the city of Moab. E lá os filhos casaram-se com mulheres moabitas. And in that city, their children married Moabite women, Uma mulher chamada Orfa e Ruth. a woman named Orpha and another one named Ruth. Mas aconteceu que o marido morreu, os filhos morreram, Noemi ficou apenas com as noras. But it happened that Noemi's husband died and her sons died, and she was left only with her daughter-in-laws. Amargurada e sem perspectivas, ela decide voltar para Belém, para a sua terra natal. Anguished and without perspective, she decided to return to Bethlehem, which was where she was born. Noemi aconselha as noras a ficarem em Moab. So Noemi encouraged her daughter-in-laws to stay in Moab. Seria mais fácil para as suas noras reconstruírem as suas vidas ali. It would have been easier for them to rebuild their lives there. Orfa, entristecida, aceita e voltou. Orpha, who was saddened, she accepted that and she left. Mas Ruth fez uma escolha radical. But Ruth made a radical decision Permanecer com Noemi. to stay with Noemi. E é neste contexto que Ruth pronuncia estas palavras famosas. And it's in this context that Ruth made this very famous utterance. Esta declaração dá-nos incentivo e uma lição de lealdade. This declaration gives us an example of loyalty. Ela não abandonou Noemi, She didn't abandon Noemi, mesmo sem garantias de futuro. even without the guarantee of a future. Ela rompeu com o passado. She forgot the past. Ruth renuncia a Moab e a sua cultura e os seus deuses Ruth renounced Moab and its culture and its gods para pôr fé no Deus de Israel. to have faith in the God of Para Israel. dizer, o teu Deus é o meu To Deus. say, your God is my God. E estabeleceu esta aliança profunda, And she established this profound covenant onde ela não apenas acompanhou Ruth, mas também se comprometeu a estar com ela até à sua morte. where she not only walked with Ruth, but committed herself to be with her until her Isto death. fala-nos sobre fidelidade nos relacionamentos. This talks to us about faithfulness in relationships. Fidelidade nos relacionamentos. Faithfulness in relationships. Nós precisamos de ser fiéis nos relacionamentos. We need to be faithful in relationships. Quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele sempre andava com a sua equipa. When we look to the life of the Apostle Paul, he was always with his team. Barnabé, Timóteo, Silas, Lucas. Barnabas, Timothy, Silas, Luke. Ou seja, igreja é vida em comunidade. Church is a life in community. Quando nós estamos a fazer barbecue a carvão lá em casa, When we're doing a charcoal barbecue at home, se uma pedra do carvão se afastar do centro onde estão todas as outras pedras, if one of those charcoals gets distanced from the rest, ela vai acabar por se apagar. it's going to end up going out. Ela perde a sua chama, perde a sua força. It loses its heat, its strength. Mas quando a empurramos para o centro onde estão todas as outras pedras de carvão, But when we put all of that charcoal together in the center, a fogueira ela permanece acesa. the fire remains lit. Assim é a fé fora da comunhão. And this is how faith exists outside of communion. Se tu tentares ter comunhão com Deus, mas sem a comunidade da igreja, que é uma comunidade de amigos, If you try to have communion with God, but outside of the community of the church, tu vais te apagar.
you are going to extinguish. Porque nós fomos chamados para viver em relacionamentos uns com os outros. Because we were called to have relationships with each other. Então precisamos desta pilar na nossa vida que é os amigos. So we need this pillar in our lives that is the friends. E eu pergunto, Can I ask, que tipo de amigo é você? what type of friend are you? Que tipo de irmão é você? What type of brother or sister are you? Será que você está a viver apenas tão fechado e rodeado na sua vida e nas suas dificuldades que diz que não há mais espaço para mais ninguém aí no meio? Are you living so focused on your own little world and reality that you don't have time for anyone else? Lembre-se, Remember, a melhor maneira de ter um bom amigo the best way to have a good friend é ser um bom amigo. is to be a good friend. A melhor maneira de ter um bom irmão é ser um bom irmão. The best way to have a good brother or sister is to be a good brother or sister. E vamos ao terceiro pilar. And we're going to the third pillar. Nós temos a disciplina, We have discipline, temos os amigos friends, e temos a missão. and now the mission. Veja o que Jesus lhes disse. Let's see what Jesus said. Vamos às aldeias vizinhas, He said, let's go to the next town, para que eu também ali pregue, that I may preach there also. porque para isso eu vim. For that is why I came E out. pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demónios. And he went throughout all Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons. Vejam as palavras-chave. Let's see the key words here. Vamos. Let's go. Implica movimento. It speaks to movement, Para que eu pregue, so that I may preach. implica propósito. This implies purpose. Para isso eu vim. And that's why I came. Consciência de missão a cumprir. The consciousness of a mission that needs to be Uma completed. missão que se desenrolava, dons em operação. A mission that was in process. Então, disciplina, So discipline, amigos friends, e missão. and mission. Vejam esta declaração de Jesus em João capítulo 4. Let's see this declaration of Jesus in John chapter 4. Jesus disse-lhes: Jesus said to them, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. my food is to do the will of him who sent me and to accomplish his work. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Do you not say there are yet 4 months, then comes the harvest? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos, vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. A satisfação e o gozo de Jesus Jesus' joy and satisfaction estavam em fazer a obra do Pai. was in doing the will of the Father. O que é que nos dá satisfação e gozo a nós? What gives us joy and satisfaction? O que é que nos dá satisfação a nós? And what gives us joy and satisfaction? Vocês sabem que a palavra de Deus diz-nos que o que quer que nós façamos, You know that the Word of God says that no matter what we do, devemos fazer como ao Senhor. we should do it as unto the Lord. A Bíblia diz-nos que quer nós comamos, quer bebamos, que tudo deve ser feito para a glória de Deus. The Bible says that whether we eat or drink or whatever we do, it should be for the glory of God. Destes dias eu estava com um técnico de ar-condicionado e de HVAC, And one of these weeks, one of these days, I was talking to an HVAC technician, irmão na fé, crente, a brother in the faith, a believer, envolvido na sua equipa de louvor, na sua igreja. involved in his worship team at his church, E ele estava a fazer o trabalho numa máquina. and he was working on a machine. E ele virou-se para mim e disse-me, eu sei que tu és pastor, He turned to me and he says, I know you're a pastor, mas eu estou a fazer isto para Jesus, não é para ti. but I'm doing this for Jesus, not for you. Yes, amen. Bom trabalho, é isso mesmo. That's how it should be. Ou seja, será que nós temos um sentido de missão naquilo que nós fazemos? Do we have a sense of mission in what we do? Ou o foco começa em mim e termina em mim? Dá a voltinha e termina em Or mim, does tipo the boomerang. focus start with us and boomerang back to us? É que quando olhamos para Jesus, ele dizia, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, realizar a sua obra. And when we look to Jesus, he said, my food is to do the will of him who sent me and accomplish his work. A satisfação de Jesus não estava no que recebia, Jesus' satisfaction was not in what he received, mas no cumprir a missão do Pai. but in completing the mission of the Father. Será que você já ligou o que você faz no sentido prático com cumprir uma missão que é maior do que você? Have you ever been able to connect what you do practically into a mission that is bigger than yourself? Não dizeis vós, dizia Jesus, And Jesus said, do you not say que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? that there are 4 months, then comes the harvest? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos. Look, I tell you, lift up your eyes. Ou seja,
E nós precisamos também de levantar os nossos olhos. We also need to lift up our eyes. Precisamos também de levantar os nossos olhos e a nossa perspectiva na forma como nós avaliamos o que fazemos. We need to lift up our eyes and evaluate the perspective of what we do. Se nós pusermos no nosso coração a intenção de trazer glória ao seu nome em tudo o que fazemos, mesmo em coisas práticas, If we put in our hearts the intention to bring glory to His name in everything we do, even practical things, deixa de haver gente a fazer coisas mal feitas. people will stop doing bad things. Deixa de haver gente no seu trabalho a deixar o trabalho. We stop having lackluster job performance De repente nós vamos ter profissionais que querem ser excelentes naquilo que fazem. because all of a sudden we'll have professionals that want to be excellent at what Porque they o do. que quer que fazem, fazem como ao Senhor. Because whatever they're doing it unto E the Lord para a glória do seu nome. and for the glory of His name. Por isso, irmão, levanta os olhos And so lift up your eyes e vê o teu trabalho e onde quer que tu estejas envolvido, mais do que apenas trabalho para pôr pão na mesa. and see your work or whatever you're involved in as more than just how you put bread on your table. Olha para isso como uma missão que Deus te deu, Look at that like a mission that God has given you, onde tu podes ser sal e luz, where you can be salt and light, onde tu podes dar testemunho do nome de Jesus, onde quer que tu fores, where you can witness about the name of Christ wherever you onde tu go, podes ajudar e socorrer quem está à tua volta. where you can help and rescue those around you, Ou seja, e aproveitarmos cada oportunidade para falarmos do seu nome. and to help to take every opportunity to speak of His name. Nós temos o exemplo de Abraão, deixou sua terra para viver os planos de Deus. We have the example of Abraham who left his land to live the plans of God. Moisés escolheu sofrer com o povo de Deus em vez de ficar no Egito nos seus prazeres. Moses chose to suffer with the people of God rather than live in the pleasures of Egypt. Isaías, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaiah said, "Here I am, send me." Paulo dizia, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Paul declared, "Woe is me if I don't preach the gospel." Foi gente que conseguiu ver a missão de Deus acima daquilo que estava a fazer. These were people that were able to see the mission of God above what they were doing. Todos eles viveram para além de si mesmos para uma missão maior. They all lived beyond themselves for a bigger mission. Irmãos, e se nós não tivermos esta missão na vida, a vida ela torna-se chata e aborrecida. If we don't have this mission in life, life becomes boring. Mas quando nós usamos na vida os dons que Deus nos deu e vemos tudo o que fazemos como sentido de missão, But when we use the gifts God has given us and think of everything as a mission, para viver como ao Senhor, para dar o melhor para a glória de Deus, to live unto the Lord and give the best for the glory of God, então aí as coisas absolutamente mudam. then of course things will change. Por isso, irmão, procura tempo para servir o Senhor. So take time to serve the Lord. Procura tempo para ajudar o próximo. Take time to help your neighbor. Procura tempo para usares dos dons para chegares à vida daqueles que estão à tua volta. Take time to use your gifts to bless those around you. Usa os recursos que o Senhor te deu Use the resources God has given you para sustentar a obra de Deus, to support the work of para God, ajudar as missões, to help missions, para chegar ao encontro daqueles que estão mais necessitados. to meet the needs of those around us. Com a vida, onde quer que Deus nos colocou. With your life, wherever God has placed you, Seja na construção, seja atrás de um balcão a servir uma refeição, whether in construction or serving somebody at a seja a restaurant, arranjar um carro, seja na carpintaria, fixing a car or being a carpenter, seja como condutor do que quer que seja. whether a driver of whatever. Vive para a glória de Deus. Live for the glory of God. Serve naquilo que fazes e faz esse serviço como ao Senhor, Serve in whatever you're doing and do it as unto the Lord, de forma que tu possas trazer para aquilo que tu fazes esse princípio, esse valor. so that you can bring to whatever you're doing this principle, this value. Serve ao Senhor com os teus dons, meu querido, Serve the Lord with your gifts, com o teu tempo, with your time, com a sabedoria que Deus te dá. with the knowledge that God has given you. Serve ao Senhor, Serve the Lord, para que um dia não chegues diante de Jesus de mãos vazias, so that you don't appear before Christ one day empty-handed, para que um dia não te sintas envergonhado na sua so presença. that one day in His presence you don't feel embarrassed. Alguém dizia que quem tem consciência da missão Someone said that if you're conscious of the mission, vive para além de si mesmo, you live beyond yourself, porque encontra alegria em fazer a vontade de Deus. because you find joy in doing the will of God. E pergunta para nós, And the question for us o today, que é que sustenta a tua vida espiritual? what sustains your spiritual life? Serão as emoções? Emotions? É que se forem as nossas emoções, Because if it's our emotions, hoje estamos em cima, amanhã estamos em baixo. today we're up, tomorrow we're down. Hoje o mood está bom, amanhã o mood está mau. Today it's good, tomorrow it's bad. E quem vive assim vive em
contínua instabilidade. And anybody that lives this way lives in constant instability. Serão as circunstâncias. Is it your circumstances? A vida está boa, então eu vou buscar ao Senhor porque o Senhor é bom. Well, life is great, so I'm going to seek the Lord because the Lord is good. Mas se a vida está terrível, o Senhor esqueceu-se de mim, eu não vou à igreja fazer nada. But if life is bad, then the Lord has forgotten me, I'm not going back to O church. que é que sustenta a tua vida espiritual? What sustains your spiritual life? É que existem 3 pilares que nós não podemos negligenciar. We have 3 pillars that we cannot neglect. A disciplina, Discipline, os amigos friends, e a missão. and mission. O que sustenta a vida espiritual não é talento, It's not talent that sustains your spiritual life. não é fama, It's not fame, não são conquistas. it's not conquests. Disciplina, Discipline, comunhão communion com estes amigos with these friends, e missão. and mission. Alguém dizia, And somebody said, a disciplina mantém-te de pé. discipline keeps you standing. Os amigos sustentam-no no caminho. Friends support us along the way. A missão dá sentido a tudo aquilo que nós fazemos. The mission gives meaning to everything we do. Então, vamos orar ao Senhor e dizer, Senhor, dá-nos esta graça. So we're going to pray to the Lord saying, Lord, give us this grace Queremos estes pilares bem fundamentados na nossa vida. to have these pillars well established in our lives. Disciplina para nos mantermos de pé e termos as escolhas certas mesmo quando apetece é dormir. Discipline that keeps us standing and making the right choices even when we feel like falling asleep. Rodearmos-nos nas pessoas certas Surrounding us with the right que people. fortalecem a nossa fé, não é pessoas que nos afastam do caminho com o Senhor. People that strengthen our faith, not people that cast us further from the Lord. E o que quer que nós façamos, And that no matter what we do, precisamos de levantar os nossos olhos, that we need to raise up our eyes. porque a vida é mais do que aquela meia dúzia de coisas que nós fazemos durante o dia. Because life is more than a half dozen things you do throughout the Nós day. devemos levantar os nossos olhos e ver We should lift up our eyes and see. ver que os dons e a graça e a sabedoria que Deus nos deu Seeing that the gifts and the grace and knowledge that the não, Lord has given não é us. para nós vivermos cegos como as palas, apenas rodeando a nossa vida e as nossas coisinhas. It's not to live with blinders on, only looking towards our own little lives. Precisamos de ver com este sentido de missão, But we need to look with this mission onde o que quer que nós façamos, that no matter what we're doing, nós fazemos como ao Senhor that we do it as unto the e Lord para a glória de Deus, and for the glory of com um God, sentido de missão. with this sense of Vamos mission. ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Let's all stand. We're going to pray. Amém. No lugar onde está, feche os seus olhos, por favor. Right where you are, please close your eyes. E vamos orar ao Senhor para que o Espírito de Deus verdadeiramente nos ajude esta hora. And we're going to pray to the Lord that the Spirit of God can truly help us right now. Precisamos destes pilares na nossa vida. We need these pillars in our life. Irmão, no lugar onde tu estás, estenda as tuas mãos como sinal de entrega, de dedicação ao Senhor. Right where you're at, lift up your hands as a sign of dedication to the Lord. Aleluia. E começa a orar ao Senhor no lugar onde estás. And pray to the Lord right where you are. O que é que sustenta a tua vida, irmão? What sustains your life? O que é que te aguenta de pé? What keeps you standing? O que é que nos motiva? What motivates O que é que us? nos faz andar, caminhar? What makes us walk? Oh, Pai querido, Heavenly Father, Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos. Lord, our lives are in your hands. O nosso futuro está nas tuas mãos. Our future is in your hands. Senhor, e quando olhamos para o teu exemplo, Pai, When we look to your example, Father, podemos ver esta disciplina, estes amigos, esta missão na tua vida, you can see Jesus. this discipline, these friends, and this mission. Senhor, e nós queremos isso também na nossa vida. And we also want that in our lives. Por isso, sê conosco, Pai. So be with us, Father. Sê conosco, Senhor. Be with us, Lord. Retira do nosso contexto coisas que nos fazem atrasar. Take things away from us, Lord, that are holding us back. Senhor, se há falta de disciplina, If we have a lack of discipline, Senhor, retira isso da nossa vida. then remove that from our E lives. dá-nos esta garra, esta ação que precisamos. And give us this action that we require Senhor, para acordar cedo, to be able to wake up early. para nos focarmos em Ti, When we focus on you, para buscarmos a Tua face em primeiro lugar to seek your face first of all, e vivermos com esta fome e desejo de estar contigo. and to live with this hunger and this desire to be with you. Senhor, oramos para que Tu nos ajudes a rodear-nos de pessoas que fortalecem a nossa fé. We pray that you help us to surround ourselves with people who strengthen our faith. Ajuda-nos a valorizar a comunidade da igreja. Help us to value the church community, Uma comunidade imperfeita, an imperfect community, mas onde encontramos irmãos e irmãs que caminham conosco, but where we find brothers and sisters that walk with que nos us, levantam e que nos encorajam. that will lift us up and encourage us. Pai, se porventura está alguém neste lugar Father, if there is somebody in this place com influências erradas, with
wrong influences, com amigos que não são amigos, with friends that are not truly their com friends, pessoas que têm afastado as pessoas de ti. with people that have drawn them further from you. Senhor, quebra isso, quebranta isso na vida de cada um que aqui está. Lord, break that in the lives of anybody. Afasta, Senhor, isso as pessoas das nossas vidas. Take those people further from our lives. Senhor, e oramos para que nos dês sabedoria em aproximar-nos de pessoas que te amam. We pray that you give us wisdom to draw near to people who truly love you, Senhor, e que verdadeiramente possamos ser uma influência positiva na vida uns dos outros. and that we can truly be positive influences to each other. Senhor, queremos também viver com este sentido de missão. We also want to live with this sense of mission, Levantai os vossos olhos. to lift up our eyes. Senhor, ajuda-nos a ver. Help us to see, Lord. Ajuda-nos a ver, Pai. Help us to see, Lord. E em tudo aquilo que fazemos, mesmo que seja uma coisa tão prática. And in everything we do, whether it's practical or not, Senhor, ninguém está a ver, mas Tu estás a ver. something that nobody can see but you can see. Que ajuda-nos a viver para a Tua glória. Help us to live for your glory. Ajuda-nos a viver, Senhor, servindo como ao Senhor. Help us to live serving as unto you. Senhor, e cada oportunidade que Tu nos dês para testemunhar do Teu nome, que assim seja. Every opportunity that you may give us to testify of your name, let it be. Paizinho querido, dá-nos graça. Give us grace. Senhor, precisamos da Tua ajuda. We need your help. Ajuda os meus irmãos que aqui estão. Help my brothers and sisters here. Senhor, e queremos edificar a nossa vida com estes pilares. And we want to edify and build up our lives with these pillars: A disciplina, discipline, os amigos friends, e a missão. and the mission. Dá-nos graça, Pai, And give us this grace, em Father, nome de in Jesus. the name of Jesus.